Bora lá? Eu digo Iluobá e vocês repetem de mim. Bora? Iluobá! 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 De mim. Salve, salve, constelação iluobástica. Salve todos, todas e todos. Quem sou eu? Meu nome é Evelyn Cristina. Eu sou negra, lésbica, atriz, arteira, sonoplasta em teatro, manipuladora de bonecos, objetos e atuo no teatro de sombras e sou DJ. Minha relação com o tambor é uma relação também de fé. É uma relação de fé, protesto, conquista, celebração de amor e festa. Porque tambor é vivacidade, né? O tambor e o Ilu, eles acordam a minha ancestralidade. Lamentavelmente, vivemos sob a política de um Estado genocida, né? Acho que o pulsar de 450 mulheres na rua, ocupando espaço público, cantando, dançando, é ancestral, é revolucionário, evoca a força de um povo que luta e resiste, né? Tambor pulsa a vida e estarmos vivos e celebrar a vida é um ato político. Ilumina minha sorte, nossas negras vozes. Negras Vozes, um podcast do Iluobá de mim. Ilu, tambor. Obá, Xangô. Demin, mãos femininas. Iluobá Demin significa mãos femininas que tocam tambor para Xangô. Regido por esse orixá da justiça, é nos toques dos djembês e das alfaias do Iluobá que se escuta no horizonte nosso grito por legitimidade. Aqui no Ilu, somente mulheres compõem a bateria. O ecoar dos nossos tambores tem som similar de diversas vozes negras chamando o nosso povo para a guerra e rompendo as históricas tentativas de silenciamento e apagamento. Nesse episódio, contado por algumas das nossas integrantes, o tambor é o protagonista. Perguntamos a elas quais relações construíram com o tambor e como ele até hoje impacta suas vidas. Convidamos Mariama Camara, que ministrou um dos cursos de percussão do Iluobá de mim, e Dani Moreira, integrante do Naipe das Alfaias, para contarem suas histórias. Eu sou a Mariama Camara, venho da Guiné-Conakry. Eu conheci Ilu pelo trabalho da percussão. Fui convidado por Betty, uma grande amiga que eu conheci aqui, que eu respeito muito também. Eles me ofereceram espaço dela e aula dela. Então, assim que eu conheci muitas pessoas de Ilu com apresentação, muita oportunidade que ela deu para mim, que muitas pessoas não têm aquela vontade, mas é a vida. Eu agradeço muito, Betty Belly. Então, para tocar é minha tradição, desde pequeno nasci dentro disso. Eu vi minha avó, minha mãe e muitas pessoas crescem nisso, tá fazendo esse trabalho pelo mundo.
porque não é o primeiro país que eu visito. Eu toquei em vários países do mundo, que é Dubai, como percussionista, mulheres, com um grupo de mulheres também, não tem homem. E eu toquei também para fazer percussão lá na Coreia do Sul, Seul. Paris também, foi para tocar também. Eu estou aqui no Brasil tocando, então esse percussão tradicional, então foi muito bom para mim, me ajudou bastante a esquecer muitas coisas que a gente vive aqui. Esse mulher tocando é um desafio também muito grande e muitas pessoas pensam outra coisa que nada a ver, mas estou grata mesmo para tocar, estou feliz para tocar. Tocar é tudo para mim, é minha vida. Olá a todas, todos e todes. Eu me chamo Dani Moreira, estou como assistente social e sou poeta. O Ilu para mim significa amor, admiração, acolhimento, fortalezas de afeto e também pertencimento. Hoje eu sou uma tocadora de tambor na Alfaia e eu entendo o tambor como um ato político na medida em que ele ressoa e amplia vozes que historicamente foram silenciadas. Ele é um instrumento que resgata e ressignifica a história do povo negro da diáspora e também dos povos indígenas, tecendo aproximações com nós mesmas. Então, pensar o tambor a partir da perspectiva de ter conhecimento se revela como um ato político porque a gente aprende e se conecta com a nossa real história. A gente fortalece a nossa negritude e cria alianças estratégicas de organização de um movimento para uma construção e um levante de uma sociedade mais justa, mais equânime e também mais emancipatória. O tambor, pensado a partir de um olhar histórico e racial no Brasil, foi muito utilizado pelos nossos antepassados, pelos negros escravizados, enquanto um instrumento de fortalecimento cultural através dos maracatus, da ciranda, do coco, das nossas manifestações artísticas. E também como preservação dos rituais, festividades religiosas e conexões com a diversão, com o riso, com o brincar, com o sagrado e também com os momentos de luta. Eu entrei no Ilu no ano em que o carnaval teve como tema celebrativo a Cotirenes e Bi das Mulheres Quilombolas. E para mim foi muito transgressor e potente ver nas ruas do centro de São Paulo a ocupação por mulheres tocando seus instrumentos, tocando com seus corpos que dançam, com as suas vozes que encantam. Isso para mim também é um ato político. Então pensar o tambor enquanto um ato político é reconhecer que esse corpo de uma mulher preta que o carrega, que cuida, que conserva o tambor, é também um ato político. O nosso corpo é político porque a nossa existência por si só ela é política. O tambor é um chamado. Ele empodera e é ferramenta de firmamento do nosso lugar nesse mundo. Eu me chamo Sucena Rosa. Há 7 anos faço parte do naipe do djembe e eu vou compartilhar um pouquinho de como é a minha relação com o tambor. Quando eu tinha por volta de 3 anos, minha mãe fazia parte do Oriaxé, o grupo que futuramente se tornou o Ilu Obademi. Minha mãe tocava gogô, mas ela tinha um djembe em casa. Quando ela ia nos ensaios, eu tocava um tamborzinho bem pequeno que eu tinha e eu fazia de djembe. Quando a gente chegava em casa, a minha mãe deitava o djembe dela no chão e comigo no colo sentava em cima do djembe. E a gente nisso tocava juntas. Quando eu fiz 14 anos, eu voltei pro Ilu-Obá. E eu já sabia que o único lugar que eu queria estar era tocando djembe, no naipe do djembe. Eu entendo que tudo que a gente faz na nossa vida
principalmente como um corpo preto, principalmente como um corpo feminino, tudo o que nós fazemos é um ato político. Por ser um corpo preto, nossa liberdade e nossa existência foram negadas por muito tempo pra gente. Só de viver e existir, a gente já resiste. Então, tudo o que a gente faz eu entendo como um ato político. Estando no ILU, várias vezes eu tive que andar pela cidade de São Paulo carregando meu djembe nas costas, estando vestida de branco. Eu já tô acostumada a ouvir todo tipo de nome, todo tipo de palavra ofensiva sendo direcionada a mim quando eu faço isso. Hoje isso não me afeta. O ILU me ensinou a não me negar ser eu mesma, independente do mundo que a gente vive. Estando na rua, tocando xirê, tocando pros orixás e vestindo branco, eu percebo pouco a pouco mais aceitação das pessoas para nossa cultura e a nossa religiosidade. Pouco a pouco, um show de cada vez, um carnaval de cada vez, eu percebo que nossos corpos pretos são vistos com mais naturalidade. Mesmo quando tocando xirê, e mesmo quando cantando pros orixás, que são coisas que infelizmente muitas pessoas não aceitam. Andar nas ruas de São Paulo com meu djembe, com certeza, é um dos atos mais políticos que eu faço. Sendo mulher, sendo preta, sendo candomblessista e sendo do Iloba Demin. E eu tenho muita sorte. Eu me sinto muito privilegiada, porque desde cedo eu entendo com os ensinamentos do Ilu que mesmo sendo difícil pra gente existir nesse mundo, é importante ser honesta comigo mesma e com quem eu sou. Então, eu vou sim usar branco, eu vou sim tocar meu djembe pelas ruas de São Paulo e eu espero que para as outras pessoas seja fácil aceitar isso. Porque se for difícil, eu vou continuar tocando meu tambor. Meu nome é Valéria Borges, eu sou jornalista de formação, mas faço um monte de coisa na vida. Faço parte do naipe das Alfaias desde 2016 como percussionista e também faço parte da coordenação do naipe junto com as maravilhosas Mazé Sintra e Teresa Teles. Bom, vamos lá. Minha relação com tambor. Eu sempre quis o tambor. Essa que é a grande verdade, assim. Sou de uma família de músicos, o tambor sempre fez parte da gente, assim. Mas tambor era coisa de homem. Então, eu nunca cheguei no tambor. Eu consegui chegar no tambor em 2016, com as aulas da mestra Gelê Miranda. E a hora que eu peguei no tambor, assim, o primeiro tambor que eu toquei foi um djembe. A hora que eu toquei um djembe, alguma coisa, deu um clique dentro de mim, assim. Depois eu descobri que meu instrumento não é o djembe, meu instrumento é a alfaia. E a alfaia é meu tambor, né? Mas é como se o tambor me acordasse, assim, acordasse muitas camadas de mim, assim, muitas camadas minhas. O tambor, ao mesmo tempo, me movimenta e me silencia. Pode ser esquisito falar que o tambor me silencia, mas o tambor me silencia. O tambor me ajuda a achar dentro de mim um lugar, que é um lugar seguro, assim. O meu lugar de silêncio no meio... Acho que no meio da música, né? Assim, eu tô tocando e fazendo música e algo dentro de mim tá em silêncio, assim. O tambor é meio clichê, né? Eu acho que muita gente fala isso, assim, mas o tambor é uma das minhas vias de cura, assim. O tambor me cura muito, assim, e me conecta com o que há em mim e o que veio antes de mim. O tambor é uma das minhas vias de contato tranquilo com a minha ancestralidade. Quando eu toco tambor, eu sinto que estão tocando comigo as minhas mais velhas, as minhas ancestrais, assim, aquelas que vieram antes de mim e abriram esse caminho pra gente estar aqui, né? A gente, como mulher preta, tá no mundo. É quase como se eu tocasse meu tambor, elas se juntassem a mim, assim, e me fizessem companhia. Não que elas não me façam quando eu não tô tocando, mas é muito uma presença. Então, o tambor pra mim é isso, assim. Com o tambor eu achei meu lugar no mundo, de verdade, assim, não que eu não soubesse, assim,
Eu acho que eu estava indo para um lugar certo. Mas o tambor me ajudou a confirmar, eu acho, o meu lugar no mundo, assim. Tem uma tradição, né? Que tambor é coisa de homem, né? Assim, apesar do tambor, para mim, representar muito essa coisa da mãe, né? Mas tem essa tradição, né? Que tambor é coisa de homem. Então eu acho que a gente tocar tambor é subverter, né? A gente subverte. Subverte o que não tinha que ser subvertido, porque, na verdade, eu acho que o tambor é uma coisa muito feminina, assim. Quando eu tô com o meu tambor, ele é muito feminino. Eu sinto que meu feminino tá muito, muito no lugar quando eu tô tocando, assim. Mas eu acho que é o subverter, né? A subversão. E eu acho que até não são todas as mulheres, né, que conseguem desde muito cedo ter contato com o tambor. Eu espero que a gente consiga cada vez mais que as que estão chegando consigam ter esse contato muito mais cedo. Então, tem aquela coisa, né? Pelo menos eu vou falar por mim, vou falar por muitas amigas com quem eu conversei já sobre isso, assim. A gente tem que subverter dentro da gente que a gente pode tocar tambor, a gente tem que subverter na sociedade que a gente pode tocar tambor, né? Eu acho que a hora que você entende que ali é um lugar, né? Ali é o teu lugar, o tambor, eu acho que o tambor é o nosso lugar, apesar do meu instrumento alfaia ser um instrumento e do outro tambor que a gente tem no do djembe serem instrumentos que demandam que a gente estude para aprender ali. Eu acho que os tambores demandam isso, né? O tambor demanda uma dedicação, um estudo, um aprendizado. Eu acho que eu entendi no meu aprendizado do tambor, e quando eu vou aprender uma música nova, quando eu vou aprender uma coisa que eu não sei muita coisa. Eu só consigo aprender quando eu sinto o tambor no corpo. Para mim, aprender a tocar tambor é jogar o tambor para dentro do corpo. É sentir dentro de mim aquilo que tá indo pro coro. Só é possível para mim, isso é uma coisa muito pessoal, tocar sentindo. Eu aprendo a tocar o novo, eu aprendo músicas novas, novos arranjos, né? Quando eu consigo jogar o tambor pro corpo. Foi assim que eu aprendi. Aprendi espelhando com as manas do Ilu e aprendi jogando para dentro do corpo. Existem alguns obstáculos, né? E eu acho que também pode ser impeditivo para algumas mulheres não conseguirem se aproximar do tambor, que é o valor do instrumento, né? O instrumento tem um custo, vamos pensar nos 2 instrumentos que a gente toca, assim, nos instrumentos baratos, necessariamente. Então tem esse custo, né? E aí eu acho que isso é o primeiro impeditivo que a gente tem, né? É um impeditivo, mas que não impede, né? Porque eu acho que a ideia é que a gente não impeça, tanto que a gente tem hoje uma rede dentro do Ilu para permitir que as manas que não conseguem adquirir o tambor possam tocar. A gente tem instrumentos disponíveis ali, numa política muito inclusiva e muito importante que o bloco tem para possibilitar, né? Você quer, o tambor pode ser, né? O tambor pode ser na sua vida. Mas tem isso, né? E a gente tem que pensar que o povo preto, o nosso povo ainda tem essa questão aí com a aquisição, né? Instrumento caro fica mais difícil, né? Pra gente adquirir. Mas eu acho que o tambor, ele é uma das coisas que a gente, conseguindo, a gente tem que ter. A hora que você consegue vencer todos os obstáculos, né? O obstáculo do eu não posso tocar, o obstáculo do não é para mim, todos esses obstáculos, e são vários. A hora que a gente consegue vencer esses obstáculos todos, a gente se depara com uma relação que é uma relação muito profunda. Eu volto a dizer, eu vou falar por mim, assim, o tambor bota meu feminino no lugar. Eu me sinto muito feminina tocando, assim. Meu feminino tá muito... Eu tô falando do meu yin, né? Minha energia yin tá muito, muito colocada quando eu tô com o meu tambor, assim. E aí, eu acho que a coisa do andar com o tambor, né? Do se deslocar, porque a gente se desloca pela cidade, né? E a gente vai voltar, espero, muito breve, a poder fazer isso. Mas, assim, o deslocar-se é você entender que o tambor é uma parte de você, né? Ele se torna uma parte do seu corpo. E só assim você consegue se movimentar com esse elemento a mais. Senão acaba virando, putz, como é que eu vou andar com isso? Mas a hora que ele passa a fazer parte de você, esse deslocamento, ele se torna possível. Acho que é isso. Para naturalizar o tambor, tem que jogar ele para dentro, tem que jogar ele pro corpo. Eu me chamo Sandra Maria Luciano, eu sou atriz, toco percussão, canto. A atenção do meu trabalho é na cultura popular, nos ritmos, arranjos, cantos e danças das manifestações populares, como maracatu rural, boi, mas principalmente o coco, os seus sotaques, as suas variações, que são muito ricas. Eu podia falar só de ancestralidade e o que é se reconhecer, mas
Quando a gente fala da mulher negra tocando tambor, infelizmente a gente não está falando de todas as mulheres. Nós estamos falando de mulheres que, por vontade própria ou com um empurrãozinho, foram procurar algo que lhes faltava ou que queriam muito. Essas mulheres que hoje tocam tambor ainda é um número muito pequeno perto do que a gente quer atingir. Essas mulheres pretas alcançaram um lugar de entendimento de si, do seu lugar no mundo, e estão ajudando outras, e estão estendendo a mão para outras também conseguirem caminhar e procurar encontrar o seu lugar no mundo, a sua voz, através do tambor, através das mãos, das baquetas, até essa voz chegar à boca e dizer tudo o que pensa e o que quer para si. Para ter um instrumento, você precisa, sim, pensar no valor do instrumento. Qualquer instrumento custa dinheiro. Claro que você vai procurar onde, como, quem faça, vai perguntar, vai se informar e, de preferência, alguém que partilhe um valor que não é só o valor do dinheiro, porque ele custa, mas o valor de um instrumento e o que isso faz para a vida. E aí volto para aquela fala ali atrás. Sim, quem se encontrou está sim chamando e dando a mão para as próximas. Não deixa nada te parar. Abre a boca, fala, vamos chegar. É possível, é possível. Aprender, todo aprendizado tem o seu começo. E as mulheres são, por si, agregadoras. O que uma sabe passa para outra. Cada um tem seu tempo, não adianta, né? Cada um tem seu tempo, tem seu entendimento. Não estou falando de técnica, eu estou falando mesmo de você sentir que instrumento é esse, onde é que ele toca na sua mente, no seu coração, ou como você segura. Aí como você segura, como você faz para não se machucar, não machucar músculo, porque como você faz para você manter esse ritmo, e isso tudo é passo a passo. É um dia por vez e cada vez você vai se apaixonando mais. O importante é você encontrar o seu tambor, e ele ser teu companheiro. Chega uma hora que ele é uma extensão do seu corpo. No começo, sempre tem, mas eu não consigo me mover, mas eu não consigo me mexer, eu não consigo cantar e tocar, e que dirá andar e tocar. É se apropriar do seu instrumento. Ele passa a ser uma extensão do seu corpo. Quando você está com ele, com o tempo, ele é uma extensão do seu corpo. Você pode cantar, talvez seja a parte mais um pouquinho complicada, né? Que a gente está acostumado a que sejam coisas estanques, e não é. Se locomover com ele, andar com ele, com o tempo ele faz parte do seu corpo. Ele é seu e vocês se entendem perfeitamente com o passar do tempo. Cada um tem seu tempo. Algumas são logo de pronto e você percebe nas atitudes e como se relacionam. Outras demoram um pouco mais, mas nunca é por incapacidade. As mulheres pretas têm muitos receios. Você encontra muitos obstáculos e você já se prepara para o obstáculo. E quando você chega a esse lugar e você está com o seu instrumento, você tem a oportunidade de ir derrubando obstáculos que os outros colocaram. Não foi você que colocou. Agora você está colocando, mas você não colocou todos esses obstáculos. E vai dar certo, como dá certo para todas que chegam, e a gente está sempre pronta para abraçar. Há quem diga que para esquentar os tambores basta passar azeite de dendê, pois o óleo hidrata o couro dos instrumentos. No Ilu Obademim, para esquentar nossos tambores é necessário se conectar com a cultura, a política e a religiosidade. O esfriamento dos tambores
está relacionado a conflitos étnicos, socioeconômicos e culturais da sociedade. Esquentá-los está relacionado a não permitir o apagamento de nossas tradições ancestrais. É através do toque dos tambores que cantamos e tocamos nossas histórias. O tambor é estrutura física e, assim como o nosso corpo, também deve ser muito bem cuidado. Olá, eu sou Lisandra Borges e sou do naipe da alfaia. A minha relação com o tambor eu caracterizo como uma troca sincera, libertadora, de cura e complementar. É que basicamente a alfaia é a continuação do meu corpo e ela comunica literalmente o que o mais profundo que existe em mim está tentando dizer. Se eu estou triste, por exemplo, meu tambor não se cala, mas se reduz a uns tons mais baixos. Se meu corpo é festa, meu tambor celebra e ninguém consegue controlar. As minhas duas alfaias não me deixam esquecer da experiência singular que é ter duas baquetas nas mãos e dar continuidade à reverberação do som e da energia que elas emitem. Enquanto mulher negra, tocar tambor é voltar a reviver sensações que só os meus antepassados viviam e sentiam quando podiam ou conseguiam estar em contato com algum instrumento de couro. Acho que para muitas pessoas que não se atentam ao real significado do tambor, fica difícil imaginar que existem literalmente 3 elementos vivos no instrumento. O primeiro é o couro, que foi produzido por meio de algum animal, se ele não for sintético, óbvio. O segundo é a madeira, que mesmo em suas infinitas possibilidades de construção, veio de uma árvore. E o terceiro é a energia que esses 2 elementos continuam reverberando por simplesmente serem continuidade de elementos vivos. Por isso, eu considero muito importante a forma que eu cuido das minhas alfaias e eu tento repassar essa sensibilidade para outras pessoas. Por exemplo, eu nunca coloco objeto algum sob o couro de qualquer tambor. Eu não deixo as minhas alfaias apoiadas na horizontal, porque eu sei que isso provoca o atrito da corda com a superfície e logo a corda se desgasta e rompe. Eu também nunca passei nenhum produto para evitar as fissuras na pele da alfaia. E muitas pessoas vêm me perguntar se pode passar, e eu não aconselho, pois os cuidados com o couro e a manutenção da afinação são suficientes para que a pele dure muito tempo. As minhas alfaias, por exemplo, nunca precisaram ter os couros trocados e eu as ganhei há 9 anos. Mas é aquilo, ninguém nunca viu uma garrafa de água, uma mochila ou qualquer outro objeto em cima do couro da minha alfaia. Porque, além de tudo, a manutenção desses couros não costumam ser baratas. No meu caso, que sem empachar, ou seja, trocar o couro, eu teria só o gasto das peles, que fica em torno de R$120 as 2. Mas para alguém que não sabe, ainda tem o valor da mão de obra, que varia de acordo com o tamanho e a situação da alfaia. Se ela está descoroada, por exemplo, que é o deslocamento do semiaro do aro, a mão de obra costuma ficar ainda mais cara, porque isso significa que as cordas se perdem de suas posições e eu vou ter ainda mais trabalho só para retirar o couro da alfaia. Para além desses valores, tem o valor do instrumento novo, se for o caso. No ILU, por exemplo, nós costumamos trocar contatos de pessoas que produzem as alfaias e os valores variam de R$250 a R$700. Eu sei que tem uma diferença muito grande de valor, mas é porque existem as qualidades dos materiais. E conhecendo quem produz essa alfaia de R$700, para mim vale muito a pena o investimento. Porque eu sei que é confeccionada com a melhor matéria-prima. E eu tenho certeza que essa alfaia, por exemplo, duraria até para os meus netos. Obviamente, se tudo o que eu citei acima for seguido ou, enfim. E eu não citei ainda, mas considero muito importante ter uma capa para alfaia, ainda mais para o deslocamento de casa para os ensaios. E se você utiliza o transporte público, que geralmente já é caótico, se torna ainda mais quando você está carregando uma alfaia. E por último, mas não menos importante, ter uma capa de chuva para o instrumento não é válido apenas para saídas do carnaval, pois a água é o pior inimigo do instrumento confeccionado em madeira e couro. E eu tenho certeza que você não quer desembolsar no mínimo R$250 e pior, perder o seu instrumento. Por isso, além de deixar essas dicas e esperar muito que quem tem uma alfaia siga, eu espero que seu tambor tenha tido a oportunidade de continuar conversando com o mundo e sendo o que ele sempre foi, vivo e livre. Iluobá, vem lá. Iluobá, vem cá. O que aprendemos umas com as outras? Olá, eu sou a Lívia, faço parte do naipe da dança
e fui convidada a pensar o que aprendemos umas com as outras no ILU. Bom, eu acho que não é uma coisa só. Aqui cabe aquele clichê de dizer que é um espaço onde aprendemos a aprender, e pensando no que é essa dialética entre o eu e o outro, aprendizado entre o eu e o outro, há 3 aspectos que me chamam a atenção, que é o da mente, do corpo e do coletivo, como aprendemos nesses 3. Do aspecto da mente, eu acho que essa convivência intergeracional de variados nichos, multimeios, me tira da zona de conforto, né? Me permite uma expansão de conceitos, perspectivas, um monte de coisa, e faz com que eu aprenda com o outro, aprenda a respeitar o outro também, e consequentemente também, como há uma troca, me sinto respeitada, e eu também aprendo a me respeitar. No aspecto do corpo, estar em evidência traz tanto uma consciência corporal, do meu tamanho, da minha proporção, da minha postura, como também como lidar com os olhares desses nossos corpos pretos em evidência. E o que também me faz ter respeito aos meus semelhantes, respeito ao corpo do meu semelhante ali presente, né? Ao corpo dele, ao tempo, às fases que cada corpo preto tem nesse nosso mundo, né? E do coletivo, eu acho que o ILU me permitiu esse acesso à diversidade, com encontros com pessoas que talvez eu nunca teria se não fosse ali. Ali eu aprendo a conviver, aprendo a ceder, mas também a me posicionar. Não é uma disputa, né? É uma troca. E também aprendo dentro desse coletivo a importância de se organizar, a importância social de se organizar. Ali eu consigo entender dia a dia que movimento e estratégia abre muitos caminhos. Negras Vozes.